Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza. Eu ajudo pessoas através da união da ciência com a espiritualidade, da quântica com a espiritualidade, através da lei da atração, através do entendimento, de passar o entendimento de como o universo funciona, as leis que regem o universo. Ajudo pessoas a entrarem, ingressarem no seu propósito, identificarem e entrarem em seu propósito de vida, colocar as leis de funcionamento do universo em prática do dia a dia, entender como elas funcionam, sempre focando na prática. Sempre focando na prática. Porque foi percebido logo no nosso início dos estudos quânticos, nessa jornada do autoconhecimento, da expansão da consciência, que muitas pessoas ficam no abismo entre a teoria e a prática, enganando-se, o ego enganando a pessoa. E pegar o conhecimento e colocar em prática dependendo da forma que se obtém o conhecimento, pode ser difícil ou fácil. É claro que se mostrar diretamente na prática, facilitam as coisas. Nossa meta é exatamente mostrar como se mostrar um conhecimento colocado em prática. Conhecimento X, passado, e ele colocado em prática. Como se deve agir de fato do dia a dia para colocar o conhecimento em prática. Hoje é a primeira live do ano, hoje são 3 de janeiro de 2021. Desejo um ótimo, excelente 2021 a todos. Agradeço aí todos que participaram da homenagem realizada aí pela Márcia. Os membros se juntaram, fizeram uma homenagem muito bacana, fiquei muito feliz. Agradeço a todos de coração, agradeço no inbox de cada um. E hoje, hoje, domingo, é um dia focado em conhecimentos básicos. Conhecimentos básicos. Ou seja, provavelmente hoje a maioria, quase que tudo que for falado, já foi falado anteriormente. Bem, um entendimento básico, primeiro que se deve ter, é o seguinte. Muitas pessoas, elas já falaram comigo assim, que eu me baseio no sentido de que tudo é em razão da crença limitante, das sombras e da autossabotagem. Leia-se, né? As pessoas falam exatamente assim, leia-se. A falta de resultados é em razão da existência da crença limitante, em razão da existência de sombras e em razão do comportamento autossabotador. Toda vez que uma pessoa tem um ato que a origem é uma crença limitante ou uma sombra, esse comportamento é uma autossabotagem. E a verdade é que é exatamente isso. Se não existissem as crenças limitantes, as sombras, o crescimento seria muito rápido. Em razão de existir crenças limitantes, sombras, tem esses comportamentos autossabotadores que impedem a pessoa de crescer. Então, quando as pessoas falam isso para mim, uma pessoa fala isso para mim, ela está coberta de razão. Porque isso é um fato. Isso é um fato. Esse é um primeiro ponto que eu queria passar. Um segundo ponto, eu sempre reitero isso, é a negação da realidade. Eu venho falando disso de forma reiterada. Eu vou citar um exemplo. Hoje vamos falar muito, como eu citei anteriormente, questões básicas que já foram faladas. Vou falar bastante sobre essa questão da negação da realidade. Vamos citar um exemplo.
eu sempre quando eu falo exemplo, 90% são reais. Este aconteceu tem cerca de 3 meses. Um amigo meu me ligou porque ele tem um filho e esse filho mora em outro estado com a mãe. Eu também tenho uma filha que mora em outro estado, então ele de vez em quando nós conversamos sobre isso. E ele me trouxe a seguinte situação, que o filho dele antes, né, sempre queria ir para a casa dele. E que, num determinado momento, o filho começou a não querer ir mais para casa. Assim, não é que ele não queria ir mais, ele criava resistências para ir para a casa do pai. O filho dele mora em São Paulo, com a mãe, interior de São Paulo, São José dos Campos, salvo engano, que é bem perto do Rio, ou Cruzeiro. E antes adorava vir para o Rio de Janeiro, ficar na casa do pai. E depois ele começou a criar resistência. Sempre era motivo para não ir. Se tinha uma festa, um aniversário de um amigo, de um coleguinha, ele, pai, falava pro pai, pô, pai, vai ter a festa de um amigo meu, então vamos deixar para depois. Ou então algum familiar dele, algum familiar primo do filho estava indo lá visitá-lo, visitar a família do filho dele, do filho do meu amigo. E aí o filho falava pro pai que não, porque está vindo o meu primo tal, a minha prima X, minha prima Y, e eu queria ficar com eles. Sempre existiu motivo para ele não querer ir para o Rio. E aí, esse meu amigo, ele falava assim para mim, com certeza a mãe está manipulando, porque não faz sentido isso. Antes ele gostava muito de vir para o Rio de Janeiro e agora, do nada, não está mais gostando de vir. Bom, essa é uma prova de negação da realidade. Aí você vai me falar, não, mas Igor, realmente a mãe pode estar manipulando para o filho não vir para o Rio de Janeiro. Realmente isso pode existir. Tá? Quando eu mencionei que o fato do meu amigo dizer que a mãe provavelmente estava manipulando o filho dele para ele não vir para o Rio, e eu associei isso a uma negação da realidade, é pelo fato de que, mesmo com a mãe manipulando, uma criança facilmente manipulada, mesmo com a mãe manipulando, se é altamente prazeroso para a criança, se ela tem alegria, se ela se diverte no Rio de Janeiro, se ela gosta do pai, ela vai sentir saudade, ela vai querer vir para o Rio, curtir o Rio de Janeiro, mesmo com a manipulação. Ainda mais manipulação, sim, como essa. Filho, eu até acredito que a mãe estava fazendo isso. Falando, filho, no dia X vai ter aniversário do fulano de tal, vai querer ir para o Rio de Janeiro mesmo? Assim, de uma forma inconsciente, a mãe poderia estar, entre aspas, manipulando. Ou consciente mesmo, que seja. Sem entrar no mérito, porque nós não podemos fazer julgamentos aí, seria um julgamento, sem saber o que está por trás, o que estava realmente acontecendo. Mas independente disso, independente de qualquer coisa, a responsabilidade aí é toda do pai. E dizer que a mãe está manipulando é negar uma realidade. Que realidade? De que ele, quando o filho estava vindo para o Rio de Janeiro, ele não estava dando a devida atenção para o filho. Ponto. Porque se for dada, independente do que a mãe falar, o filho vai querer vir. Mas, em vez de assumir uma própria responsabilidade, existe uma negação da realidade, de transferir responsabilidade. E se vai ser passado exatamente este fato para a pessoa, como foi passado, né, para esse meu amigo, uma primeira reação normal até é ele, não, eu tenho certeza que não. É total negação da realidade.
Este comportamento automático de não aceitar, isso prova a negação da realidade. Porque se não existe uma negação da realidade, a pessoa ela vai o quê? Ela vai pensar sobre o fato. Uma coisa lógica. Comentei mais ou menos sobre isso na live passada, inclusive. Em outras palavras. Essa resposta automática, ela traduz uma negação da realidade. Se não existe uma reflexão, não existe sabedoria. E aí, né, começam a vir diversos argumentos. Essa questão é muito... Este exemplo que eu estou dando, ele serve como parâmetro para diversas situações de negar a negação da realidade. Aquilo que a pessoa ela acredita piamente ser algo óbvio, ela tem certeza daquilo, como 2 mais 2 são 4. Ela tem certeza. Só que, se houver uma reflexão, toda vez que se há uma reflexão, existe como se a mente estivesse se abrindo. Principalmente de algo que se tem uma convicção. Convicção. Não digo certeza, convicção. Porque a pessoa, ela vai achar que é certeza. A pessoa acha que é uma certeza, mas na verdade é uma convicção. Então, toda vez que se reflete sobre algo pelo qual se tem certeza, e existe uma reflexão no sentido de tentar enxergar que esta certeza, na verdade, está equivocada, sempre que isso acontece, sempre, mesmo ainda que a certeza realmente estivesse ok, a pessoa estivesse certa, se ela refletir dando margem a uma possibilidade de existir algum equívoco, ou seja, dessa certeza deixar de ser uma certeza, sempre que isso acontece, a mente dá uma expandida, sempre. Só que o ego rejeita isso aí. O ego rejeita. Um outro ponto que é muito rejeitado, esse é campeão de bilheteria, muitas pessoas se encontram nessa situação, só que elas rejeitam, elas não se dão ao luxo de refletir sobre, elas de cara rejeitam, é o fato da pessoa estar tendo comportamentos sabotando o filho. Elas rejeitam. Não se aceita. Não se pensa sobre. Se não há um pensamento sobre, é porque a pessoa está negando uma realidade. Não, isso aí, eu tenho certeza que não. Você já refletiu alguma vez se você sabota o seu filho? Alguém já fez essa reflexão aqui? Vou perguntar. Quando eu digo uma sabotagem para os filhos, eles também enxergar se o pai te sabota, se a mãe te sabota, mas enxergar que o pai ou a mãe sabota a pessoa, isso é muito mais fácil. Tá? Eu estou falando isso porque nem todo mundo aqui tem filhos. Então, quem não tem filhos pode visualizar de uma outra forma. Ou se você sabota o seu pai, se você sabota a sua mãe, aí isso também é negado. Isso também. Isso também é negado. Alguém já fez esta reflexão? Deixa eu perguntar aqui. Fernanda Matos, nossa gloriosa, ilustre membro do CVV. Você já fez essa reflexão, Fernanda? Já sim, Igor. Já fez? Filha. Oi? Já sim. Isso é muito importante. Fernanda, quer falar sobre, não?
Posso falar quando ela teve a primeira filha, né? Que eu praticamente assumi o papel de mãe, achando que ela não era capaz de cuidar sozinha. E aí, na verdade, você estava sabotando a sua filha. Sim. Porque estava Até impedindo. que eu decidi mudar de cidade e ela deslanchou como mãe, né? Porque assumir totalmente a responsabilidade de mãe de uma neta tira a evolução da filha, no caso, como mãe, né? Fernanda Castro, Verdade. Oi, boa noite. tudo bem? Boa noite. Você já fez essa reflexão? Eu não tinha feito essa reflexão, mas pensando com você agora, sim. Eu ando passando, até conversei hoje mesmo com a Fernanda Matos, eu ando passando por conflitos assim dentro de casa. Meu mais velho, ele entrou na adolescência, né? E tá complicado. Aí você. Então, está no momento de você refletir e captar, refletir e identificar se existe algum comportamento no sentido de você estar sabotando o seu filho. E lembrando, só para deixar claro, por que estou dizendo isso? Porque é uma questão natural do universo. Filhos, pais, mães, o universo coloca essas pessoas juntas, né? O filho, o universo coloca como filho, como pai, como mãe, como irmãos, pessoas que em outras encarnações tiveram grandes problemas. Não é sempre, mas muitas vezes, muitas, na grande maioria das vezes. Grande maioria não existe, na maioria das vezes. Para que a pessoa evolua. Porque lembrando que o perdão é o único caminho. No conflito entre pessoas, o perdão é o único caminho. Uma hora o perdão vai ter que acontecer. Ponto. Mais cedo ou mais tarde. Então, quanto mais rápido você perdoar, melhor. Então, o universo coloca essas pessoas. Um matou o outro numa vida, geralmente o que mata vem filho. Agora, aí a pessoa escuta isso, ela vai aceitar? Não, eu estou sabotando o meu filho. Aí ela já vem na mente. Se ela identifica que ela está sabotando o filho, já vem na mente dela que, nossa, será que então que em outra encarnação meu filho me matou? Ela prefere negar isso, negar, não aceitar. Só que ela continua sabotando o filho. Ela prefere negar que está tendo um ato cuja a finalidade inconsciente é prejudicar a criança. Aí tem diversos, os que eu sempre cito. Lembrando que domingo, conceitos básicos. Um que eu sempre cito é a pessoa andar de carro com o filho bebê e não colocar ele no carrinho, não colocar o cinto. Aí as pessoas falam assim, olha, você já viu o quanto que uma criança reclama, chora para não colocar o cinto? E daí? Isso vai ser motivo para não colocar? Porque o pai pensa nesse exato momento. O pai pensa da seguinte forma: não vou colocar o cinto porque está machucando meu filho. E o cinto, bota o filho na cadeirinha, aquela cadeirinha, né, feita para criança, e não amarra o cinto. Deixa o filho sentado na cadeirinha sem amarrar o cinto. E anda de carro. Na cabeça dele, ele está fazendo um favor para o filho, porque o cinto estaria machucando. E ele não leva em consideração o fato de que, se houver uma batida, até pequena, o filho pode voar lá no para-brisa. Mas aí começa as autossabotagens. Não, mas eu coloco o filho bem encostado no canto, que se já tiver uma batida, ele no mínimo bate na cadeira e volta. Começa as autossabotagens, como se a criança não pudesse viajar depois de uma batida, ela pular na diagonal, direto para a brisa. Ainda assim, uma porrada da criança recém-nascida na cadeira mesmo da frente, isso já por si só já pode deixar traumas horripilantes. Até mesmo matar a criança. Não leva isso em consideração. Elas preferem boicotar.
andar com um filho menor de idade, em moto, entre outras diversas situações, diversas. Tem aí um leque muito grande. Só que ele prefere dizer que foi algo ao acaso. Ele prefere não colocar um exemplo de uma situação dessa, dentro dessa questão que é um comportamento sabotador vindo do inconsciente. Ele prefere ignorar isso. Ignore seu inconsciente. Ou seja, ele está ignorando uma verdade de que todos os atos são em razões do que está instalado no inconsciente. Quase todos. E se não é o ato não é em razão do inconsciente, o inconsciente exerceu uma influência muito grande. Ponto. Muitas pessoas não sabem, inclusive, a diferença do consciente para o inconsciente. Muitas pessoas não sabem. Consciente e inconsciente. Alguém aqui não sabe? Pode falar. Porque isso é importante. Eu não estou falando, eu estou dizendo que a grande maioria das pessoas não sabe a diferença do consciente para o inconsciente. E não saber isso é algo grave. Porém, a verdade, a realidade é que a maioria, mais de 99% das pessoas não sabem. Se ela não está envolvido com envolvido com algo que diz respeito à psicologia, dificilmente ela vai saber. Alguém que não sabe qual é a diferença do consciente para o inconsciente? Morgana não sabe, mas quem não sabe? Vamos lá. Tino, você sabe? Não sei não, Igor. Tudo bem, não sabe, mas quem não sabe? Sheila não sabe. O primeiro passo é dizer que não sabe. A pessoa que não sabe e diz que sabe é a pior coisa que existe. Vamos explicar a diferença do consciente para o inconsciente. Por isso que esta live de domingo é muito importante. Esses conceitos básicos fazem a diferença. Consciente é a pessoa que conscientemente sabe algo. Por exemplo, o Tino. Tino sabe que o nome dele é Adetino. Ele sabe conscientemente que o nome dele é Adetino. Certo? Tino. Ele sabe conscientemente. Certo. Agora, se nós formos fazer uma prática, voltar na origem com Adetino, e vier à mente um trauma que aconteceu quando ele tinha... um fato que aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade. Este fato foi entendido como um verdadeiro trauma hoje em dia na vida dele e instalou uma crença limitante. Essa crença exata, culminada por esse fato lá, que aconteceu quando ele tinha 5 anos, está no inconsciente. Vamos se aprofundar nisso aí. Tudo aquilo que vocês já assistiram de live, todo o conhecimento que vocês assistiram em nossas lives, ainda que você não se lembre, ela está no seu inconsciente. Tudo aquilo, quando uma pessoa está numa autoestrada, ela está dirigindo uma autoestrada. São Paulo, Paraná. Está lá. É Castelo Branco, em direção a Paraná. Avenida Castelo Branco, em São Paulo. Todas as placas que estão ali na lateral, ainda que a pessoa não lembre, tudo aquilo que foi captado pela visão periférica está no inconsciente da pessoa.
Tudo. Uma pessoa, ela trabalha, vamos supor que ela é operadora de telemarketing. Ela está lá, pega, eu acho, o operador de telemarketing da Samsung. Pronto. As pessoas, e ela trabalha numa sala onde tem outros 49 atendentes. Ligam para ela, ela atende. No que ela está falando, tem outras 49 pessoas falando também. Vamos supor que tudo que as pessoas estão falando, de uma certa forma, ela pode escutar conscientemente, ela pode captar das pessoas que estão ali em volta. Mas dos 49, ela não vai captar. Só que o ouvido, a audição, ela é poderosa. Ela capta muitos sons, ainda que não seja percebido, a pessoa não escuta, mas está numa audição, não está no zero, não está no volume zero, está no 0,2. A pessoa ou seja, muito baixo, a pessoa não escuta, só que o inconsciente capta tudo, então está tudo indo pro inconsciente dela. Todas essas informações, todas. A pessoa está andando do aeroporto, andando lá no aeroporto, né? Vai fazer uma viagem, vai para Paris. E aí ela senta lá naquela área reservada, VIP, né? Está indo de primeira classe para Paris. Vai para aquela área reservada, senta lá, só para quem está viajando de primeira classe da TAM. Pronto. Todo mundo que vai fazer uma viagem internacional e está na primeira classe, cuja companhia é TAM, tem direito a ficar nessa área VIP. Ela senta lá. E aí tem várias pessoas, e algumas estão lendo o livro. Uma aqui ao lado, uma outra aqui do outro lado. E a pessoa está simplesmente ouvindo música, ou então olhando o celular. Só que em alguns momentos, né, ela vai olhar para um lado, vai olhar para cá. Toda vez que ela faz isso, a visão periférica está pegando a página do livro que a pessoa está lendo. Ainda que a pessoa não consiga visualizar de fato as palavras, a visão também funciona da mesma forma que eu falei do áudio. A visão capta. Tudo aquilo está indo pro inconsciente dela. Certo? Fica armazenado no inconsciente. Tudo. Além disso, tudo que a pessoa escutou quando ela tinha 1 ano de idade, fica no inconsciente. Tudo, de 1 ano até... tudo que a pessoa escutou quando estava na barriga da mãe, já fica armazenado no inconsciente dela. Tudo aquilo que foi falado para ela também diretamente, todas as aulas que ela assistiu no colégio, ela pode não se lembrar, mas está lá no inconsciente. Ou seja, todas as informações da vida da pessoa ficam armazenadas no inconsciente. Todas estão lá. Simples assim. Aí umas podem ser mais fortes que a outra. Ok, não vamos entrar nesse mérito, porque isso aí vai ser um assunto do nosso curso que vai iniciar domingo que vem. Curso sobre mensagens subliminares. Vai ser maravilhoso esse curso. Mas voltando, todas as informações estão no inconsciente. E a união dessas informações, umas com as outras, vão formando instalações. É por isso que se tem os paradigmas. Porque existe existe um padrão muito forte de afirmações, de conhecimentos, de crenças, em que a pessoa ela escuta, visualiza, percebe os pais tendo atos em prol de uma instalação X, a mente vai lá e copia essa instalação X. Tudo isso vai formando as instalações que ficam no inconsciente. Só que ela
não sabe quais são. Por quê? Porque, olha o nome, IN significa não, negação. Não IN mais consciência. Não consciência. Ela não tem consciência daquilo. Ela pode saber em razão dos resultados. Como assim? Se a pessoa está numa prosperidade financeira bem alta, ela tem crenças criativas sobre o dinheiro. Agora, se ela está vivendo uma escassez financeira, lá no inconsciente dela existem crenças limitantes relacionadas a dinheiro. Que dinheiro é sujo, por exemplo? Que os ricos são pessoas de mau caráter, por exemplo. Isso é uma crença limitante muito forte. Como saber o que se está no inconsciente? Através dos resultados. Por quê? Porque o que está no inconsciente é o que dita, é o que determina a vida da pessoa. Aquilo que está lá no inconsciente. Tudo aquilo, todas as informações do inconsciente, elas vão formando instalações que ditam a vida da pessoa. Só que ela não sabe o que está no inconsciente. Por quê? Porque é a mesma coisa. Você pega um quadro negro. Um quadro branco. Pronto, um quadro branco. Você escreve com a cor branca o que está no inconsciente. E com a cor azul, o que está no consciente. Com a cor branca, você vai enxergar, num quadro branco, o que está escrito de cor branca? Não vai. É o inconsciente. E o que está escrito de azul é o consciente. Ou seja, aquilo que está no inconsciente, tá? É o que a pessoa não sabe e está determinando a vida da pessoa. É aquilo que ela não sabe, vírgula. Ela não visualiza lá logo de cara. Ela, por exemplo, o Adetino sabe que o nome dele é Adetino. Beleza. Se o Adetino ele tivesse um outro nome, tá? Adetino foi o nome que ele foi no cartório e resolveu ter, quando ele tinha 20 anos de idade. Mas o verdadeiro nome dele era um que ele não sabe qual é. Por quê? Porque a mãe determinou quando ele era criança, ele tinha alguns meses de idade, botou o nome no cartório, que não se sabe qual é o nome, e depois, Adetino não, uma outra pessoa, né? Vamos retirar o Adetino dessa. Uma pessoa, ela com 20 anos, ela resolveu trocar de nome, Roberto. Ela sabe conscientemente que o nome dela é Roberto. Só que quando ela tinha um mês de idade, a mãe o levou no cartório e escolheu o nome para ele. Só que logo depois disso, a mãe o abandonou, colocou ele no orfanato, e aí ele foi todo mundo começou a chamar ele de Beto, convencionaram chamá-lo de Beto, e ele com 20 anos de idade resolveu registrar o nome Roberto. Ele conscientemente sabe que o nome dele é Roberto porque ele foi no cartório. E se for perguntado qual o seu nome real que a sua mãe determinou, o que a sua mãe registrou no cartório, porque ele sabe a história, mas não sabe qual cartório, não sabe de nada, mas sabe da história. Ele vai dizer que não sabe. Mas ele inconsciente sabe, porque quando era bebezinho, ele foi chamado por aquele nome que foi registrado no cartório. Isso ficou na mente dele, mas não sabe qual é porque ele era criança, a mãe logo depois o abandonou, não se lembra mais. Mas tá lá registrado no inconsciente. Ele sabe qual que é de forma inconsciente. O inconsciente sabe, ele só não tem consciência daquilo. Ok? Foi entendido? Foi entendido? Adetino, aí o pessoal que não sabia. Sheila? Foi entendido sim, Tim. Foi entendido sim. Certo? E o que determina a vida da pessoa é o que está no inconsciente. Ponto. Simples assim. A partir dessa explicação, vou perguntar aqui, Sheila, você pode falar, Sheila? Posso. Você, então, quais são as crenças que estão no seu inconsciente que você entende serem limitantes,
que você não sabe, mas que pela sua vida você pode dizer que existe. Repete, por favor, que eu tirei o foninho aqui. De novo, quais são as crenças que estão no seu inconsciente que são crenças limitantes? Por estarem no seu inconsciente, você não sabe qual é conscientemente, mas que, em razão dos resultados da sua vida, você pode falar, não, eu tenho uma crença limitante quanto a isso. No meu inconsciente existem crenças limitantes relacionadas a isso. Por quê? Porque não se tem os resultados que eram para ter. A partir disso, você acredita que tem crenças limitantes relacionadas ao quê? A dinheiro, principalmente. A dinheiro é muito fácil falar. Dinheiro, mas fala outra agora. A estudos também. Como assim, estudos? Parece que às vezes eu me sinto assim com dificuldade de aprender as coisas, sabe? Parece que eu fico aquele negócio, parece que tá, sei lá, parece que dificuldade de aprender mesmo. Mas eu falo alguma coisa, a pessoa fala alguma coisa para me ensinar alguma coisa e às vezes tem que repetir mais de uma vez porque eu sinto uma dificuldade. De entender. De entender. Mais o quê? De entender de maneira clara, assim, se não falar de maneira muito clara, eu não vou conseguir entender. A percepção do que é claro ou não, cada um tem o seu. Mas vamos lá. Mais o quê? Fala para mim. Vamos supor, é um assunto que eu estava conversando agora com a Fernanda. Quando fala da gente conseguir ativar o arquétipo, vamos supor, eu tive que ler tipo, muita coisa para conseguir entender um pouco e ainda assim eu fico na dúvida. Hoje mesmo eu estava lá maratonando no canal e aí eu percebi assim, que às vezes assim, não é só... Para algumas pessoas é tipo assim, eu vou pensar vou pensar na águia e logo ativo. E não é tão simples assim. Tipo, se fosse, né, era até mais fácil, né? Então, assim, você tem que seguir uma regra, vamos supor, para você conseguir acessar o arquétipo certinho. Então, se eu não tiver, às vezes, se a pessoa falar, eu não notar aquilo ali tudinho e ler e prestar muita atenção, eu não vou conseguir fazer de forma clara. Vamos lá. Vamos lá. Recentemente eu me lembro que nós formamos duplas, e aí nós falamos assim, olha, quem na ordem alfabética for o primeiro, vai ser a pessoa que primeiro vai tentar, a pessoa que primeiro vai tentar acertar, vai tentar visualizar a cor do objeto que o outro está segurando. Beleza, aí eu me lembro que, beleza, você foi Sheila e, vamos supor, e Geônios. Quem era o primeiro da ordem alfabética ia ser o primeiro a visualizar. Ou seja, se fosse você, Geônios, os Geônios é o primeiro da ordem alfabética. G com S, certo? Uhum. E aí eu te perguntei, Sheila, você faz dupla com quem? Isso é real. Aí você falou a pessoa, que era a primeira, vamos supor, Geônios. Aí eu falei, tá, então quem é a primeira a que vai tentar captar qual é a cor que a outra vai escolher, o objeto? A cor predominante do objeto que a outra vai escolher. Aí você chegou assim, eu acho que o Geônios. Acho. Isso, é isso mesmo. Então... Eu fico insegura, exato, é isso mesmo. Certo? Ou seja, uma certeza absoluta você colocou em segurança. Imagine aquilo que não tem. Então, a grande questão aí não é uma dificuldade, não é a dificuldade em aprender. A crença limitante está no sentido de insegurança. Insegurança. Porque o cérebro humano é igual para todo mundo. Em razão dessas crenças limitantes, algumas pessoas têm mais dificuldade maior de aprender, outras não. No seu caso, logo de cara, insegurança. Logo de cara. Certo? Em várias partes da minha vida. Insegurança.
Isso. Segurança é muito ruim. Jones, eu tô fazendo esse exercício aqui, é para todo mundo fazer ir fazendo junto. Quais são as crenças limitantes que você enxerga? Fala os setores. Fala assim, 3 setores. Igor, um setor aí é a prosperidade, né? Existem instalações na minha mente, de quando eu era mais novo, quando eu era criança, pelo ambiente que eu vivia, que ter dinheiro era uma coisa ruim. Só para quem tem sorte, só para quem é escolhido, né? Não era qualquer um que podia ter dinheiro. Sempre teve essa instalação na minha cabeça. Lembrando, então, prosperidade financeira. Certo? Isso. A prosperidade é amplo. Financeira. Beleza. E por que você entende dessa forma? Você deu essa explicação, mas por que você tem certeza disso? Porque nas práticas, aí eu consegui acessar o inconsciente. E eu vi lá. Não, deixa eu refazer a pergunta. Refazer a pergunta. Por que você tem certeza que existe crença limitante relacionada à prosperidade financeira? Pelos resultados que eu tenho. Hoje eu enxergo os resultados que eu tenho. Então eu sei que ali tem crenças. Exatamente. Quem não tem crença limitante com prosperidade financeira tem quais resultados? Você tem em mente? Quem não tem nenhuma crença, aí os resultados são ilimitados. Ilimitados. Aí são poucos no mundo, né? Tem. Jones, obrigado. Obrigado. Então, crença consciente e inconsciente, algo básico. Algo bem básico que, quando a pessoa não sabe o básico, não tem jeito. É a mesma coisa, você querer construir uma casa e lá naquela parte básica, aquela arquitetura, está cheio de falhas. Pode construir a casa maravilhosa que for. Daqui a um ano ela vai desabar. Bum. Se não tem a base, então a base é importantíssima. Passando essa questão de consciente e inconsciente, vamos falar agora de percepção. O que é percepção? Percepção. Lembrando que a percepção é na nossa mentoria, em razão do nosso campo, existe um campo na nossa mentoria, existe um campo com as informações, eu digo campo, uma energia, uma egrégora, uma egrégora que tem um símbolo representando o campo, todo mundo, a maioria das pessoas sabe, só que sempre tem pessoas que não sabem. E nesse campo existem informações positivas que a pessoa, quando ela aterra no campo, de que forma? Assistindo as lives, fazendo as práticas, ela vai aterrando o campo, ela vai ter acesso aos conhecimentos que estão nesse campo de forma automática. A primeira mais forte da nossa mentoria, do nosso campo, é o aumento da percepção. O que é percepção? Percepção é você perceber as coisas. Perceber quando você está falando algo e esse algo é em razão de uma crença limitante que está na mente. Por exemplo, eu fui estava numa lanchonete aqui na esquina da minha casa. E aí eu estava conversando com os funcionários da lanchonete, todos eles assalariados, né? Arquétipo do escravo. Trabalhando horas e horas, sábado, domingo, né, para ganhar uma mixaria. Arquétipo do escravo total. E aí eu perguntei para eles, estava numa conversa sobre dinheiro, comecei a fazer perguntas e não me lembro as perguntas em si, mas as respostas eram assim: porque as pessoas, os funcionários da lanchonete me falando, as pessoas elas acham que ganhar dinheiro é fácil. E não é. Ganhar dinheiro não é fácil. Ponto. Ou seja, se já existe no inconsciente da pessoa esta afirmação de que ganhar dinheiro não é fácil,
A mente, ela vai trabalhar para que dinheiro seja ganho de uma forma difícil. Ponto. O que está no inconsciente é o que dita o ritmo, a vida da pessoa. Aí a autossabotagem é assim, não, mas Igor, quando eu disse isso, eu quis dizer isso, esse quis dizer não existe. Esse quis dizer não existe. Não existe esse quis dizer. Esse quis dizer é algo do consciente. Conscientemente, ela quis dizer alguma coisa, beleza. Mas no inconsciente, é bem claro a mensagem. Em todo diálogo, existem duas conversas, a do consciente com o consciente e a do inconsciente com o inconsciente. Sempre. Então, perceber essas conversas é muito interessante. Fazem este teste. No que você está conversando com alguém, começa a captar o que o inconsciente da pessoa está querendo falar para você. Aí esse quis dizer não existe. Não existe. O que o inconsciente, a linguagem do inconsciente não tem nada a ver com um roteiro ali. Roteiro consciente, com a conversa mesmo em si. Nada a ver. As duas pessoas, elas podem estar conversando sobre futebol. E um inconsciente está em diálogo com o outro, falando de assuntos que não tem nada a ver com o futebol. Através da percepção, se percebe isso. É o primeiro exercício que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Numa conversa, identificar o que o inconsciente está falando, o inconsciente da pessoa está falando para você. O inconsciente da pessoa está falando para o seu inconsciente e para o seu consciente. Que seja. Esse exercício, ele faz a pessoa ficar aqui, ó. Existe aquela normalidade, aquele padrão normal. Quando a pessoa começa a perceber a linguagem do inconsciente, o que o inconsciente da pessoa está querendo te dizer, você faz isso aqui, ó. Você começa a visualizar de cima. Porque quem é que faz isso? Você visualizar de cima. Você tem um certo controle. Você exerce um certo controle até, às vezes. Se é uma pessoa que você mora junto, por exemplo, você consegue ter um certo controle. Mas é claro que, de forma alguma, ir contra o livre-arbítrio. Isso é uma falta grave. Mas você consegue ter um certo controle no sentido de fazer a pessoa ajudar mais, a pessoa ser mais alegre, fazer a pessoa entender o propósito de vida dela, fazer a pessoa ir contra o ego e ir a favor da fluência divina. Ter a percepção da linguagem do inconsciente. Mais sobre percepção. Vamos lá, o que é percepção? Percepção. A pessoa, ela percebe uma situação de percepção clara. A pessoa, o que nós acabamos de falar, perceber um ato e esse ato ser decorrência de uma crença limitante que está no consciente. Isso é percepção. Uma outra questão de percepção. Por exemplo, no caso dos funcionários, quando o funcionário lá da lanchonete estava falando ganhar dinheiro não é fácil. A pessoa tem que trabalhar pesado para ganhar dinheiro. Dinheiro não cai do céu. Pronto, dinheiro não cai do céu. A pessoa, quando ela afirma isso, dinheiro não cai do céu. E aí? É uma verdade? Alguém já viu o dinheiro, a nota vinda do céu assim? De forma racionalmente falando, a nota vindo? Não. Mas quando a pessoa verbaliza isso, dinheiro não cai do céu, claramente existem crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Porque o dinheiro, quando se fala que dinheiro não cai do céu, né? Quando a pessoa fala isso,
como eu falei, a análise racional é visualizar a nota vindo do céu. Isso é uma verdade? A nota vem do céu? Isso não. Agora, a pessoa ela pode atrair forma de se ganhar dinheiro como se fosse dinheiro que vem do céu? Pode. Quando ela afirma que dinheiro não cai do céu, ela bloqueia qualquer situação que significaria dinheiro cair do céu. Quando ela faz essa afirmação que dinheiro não cai do céu, ela está bloqueando. Bloqueia. Toda possibilidade de ganhar dinheiro equiparada a dinheiro ganhado do céu, ela bloqueia. Então, quando a pessoa faz esta afirmação, dinheiro não cai do céu. Né? Isso é uma afirmação oriunda da crença limitante. Percepção. Isso é que eu estou falando de percepção. Uma outra questão de percepção, dentro desse fator. Quando você escuta dinheiro não cai do céu, o sentimento é positivo ou negativo? Antigamente, quando eu escutava isso, eu tinha uma sensação boa. É verdade, como se isso fosse algo... Hoje em dia eu sinto algo negativo. Por quê? Porque eu trabalhei minha mente para estar aberto, para receber dinheiro. Se significar dinheiro cair do céu, ótimo. Uma situação que vai me trazer dinheiro como se fosse dinheiro caindo do céu, se estiver próximo a mim, se meu campo atrair, ótimo, vou estar aberto. Então eu sinto algo negativo quando eu escuto dinheiro não cai do céu. Quando eu escuto dinheiro não cai do céu, negativo. E você sente algo positivo ou negativo? Se é positivo, é porque existem crenças limitantes relacionadas a dinheiro ainda muito fortes. Existem crenças limitantes relacionadas a dinheiro em mim? Existem, senão eu estaria aí bilionário já. Tudo é uma questão de... Existem por pouco tempo. O que eu estou querendo trazer para vocês? Percepção. O sentimento que se tem de acordo com uma determinada afirmação e o que está por trás daquela afirmação. Isso é percepção. Agora, tem que ter cuidado se a percepção não está sendo influenciada pelas antimatérias, pelas crenças limitantes, pelas sombras, etc, etc, etc. Quando isso acontece, aquela afirmação que parece ser uma verdade e por trás existem crenças limitantes, a pessoa só enxerga a verdade, não enxerga o que está por trás, as limitações. Porque a percepção está sendo influenciada pela crença limitante. Vamos para mais exemplos. Igor? Oi, pode perguntar. Sandra, eu percebo também quando o meu filho fala, mãe, amanhã eu vou abrir a loja, vou ver se eu vendo um pouquinho. Eu falei, você vai vender? Não, pouquinho não, você vai vender muito. A pessoa, às vezes, tem muita mania de botar no diminutivo um dinheirinho, não, você vai ganhar um dinheirão. Isso também eu acho que acaba limitando, você não acha, não? Botar tudo no diminutivo, vou ver se eu vendo um pouquinho, colocar um pouquinho na poupança, vou colocar um muitão. O que você acha? Então, vamos lá. Você falou assim, vou botar um pouquinho na poupança. Vou botar um pouquinho na poupança. Certo? Aí você falou, não, vou colocar um muitão. Bom, essa afirmação é um pouco complexa. Por quê? Vamos lá. Se é certo que a pessoa vai colocar 5 mil e ela fala, vou colocar um pouquinho, ela está dizendo que 5 mil é um pouquinho. Se você falar que era um muitão, 5 mil vai ser muitão para você. E por aí vai. Certo? Dinheiro. Certo?
Entendeu o que eu falei, não? Sim, sim. Tá? Mas Beleza? é errado meu filho falar, vou vender um pouquinho. Não, você vai vender muito, meu filho, muito. O que é um pouquinho para você e o que é um pouquinho para ele? Não pensei nisso. Certo? Logo de cara, que é um pouquinho para você e que é um pouquinho para ele. Esse é o primeiro ponto. É por isso que o ideal é ser específico. Bem específico. Hoje eu vou vender no mínimo... Hoje eu vou para a pessoa que vende camisas. Hoje eu vou vender no mínimo 300 camisas. Entendi. Específico. Hoje, terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Vou vender, pá. Específico. Esse muito, pouquinho, papapá, isso aí dá margem para várias questões, tá? Dá margem Entendi. para várias questões. Beleza? Legal, entendi. Tá bom? Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Só que o seu inconsciente, mesmo nesse exemplo aí, de uma certa forma, estava sabotando. Como eu disse, tudo vem, tudo é um parâmetro da crença limitante ou das sombras. Tudo. Porque se não existe, a pessoa faz isso aqui, ó, é um foguete em alta velocidade para o crescimento. Em todos os setores da vida. Se não existe crença limitante nenhuma. As crenças limitantes é que impedem a pessoa de crescer. Vamos para mais exemplos. Vocês perceberam aqui, eu comigo com a Sandra, uma percepção da linguagem inconsciente? Claramente. A Sandra trouxe o exemplo e foi captado. Pode ser que ela, de forma inconsciente, ela tenha trazido esse exemplo justamente para exemplificar isso aí também. Percepção. Ela trouxe o exemplo para exemplificar a questão, para mostrar uma sabotagem, e conscientemente ela estava tentando ajudar, tentando mostrar um exemplo do filho dela, isso conscientemente. Inconsciente não era aquilo, inconsciente era outras coisas. Era mostrar essa limitação, era a mente dela fazer com que ela enxergasse que existe essa questão do pouquinho de ter específico, ela exemplificar para vocês um caso, aproveitar o meu gancho da linguagem do consciente e exemplificar. De forma inconsciente era isso. Conscientemente era o que ela falou, ó. Mas de forma inconsciente ela tinha tudo isso por trás. Porque atrás do que se fala conscientemente há diversos motivos inconscientes. Vários. Vocês estão captando? E isso é percepção. É essa percepção que eu quero que vocês tenham. Em toda conversa, em todo diálogo, existe isso. Em todas. Ficou claro o que eu falei agora? Isso é importante. Ficou claro? Ficou claro? Hamilton. Felipe. Oi. Ficou claro para você, Felipe? Ficou muito claro, sim. Hamilton. Sim, Igor, ficou claro. Muito claro. O que ficou claro para você, Hamilton? Hein, Hamilton? O que ficou claro para você? E para você, Felipe, o que ficou claro? Igor. Ficou claro que é tudo muito complexo. Muitas vezes a gente colapsa as coisas sem ter a percepção do que nós estamos colapsando.
Porque qualquer pensamento que vai um pouquinho para um lado ou para o outro já muda totalmente a realidade, sabe? Bacana. E aí vem vem o conceito de antimatéria. O que é a antimatéria? Sempre que duas energias potentes se chocam, isso denota que é uma antimatéria. E a energia é gerada pelo pensamento. Existem as energias. Os arquétipos, eles estão vivos, certo? Isso tem que ser entendido, que os arquétipos, eles são seres vivos. Os arquétipos são seres vivos. Toda a energia dentro do consciente, ela está viva. Não tem a experiência da dupla fenda? Em que após passar pela fenda, o elétron, ele mudou o corpo, ele optou por mudar a forma dele. Após mudar, vamos lá, falando bem a grosso modo. Imagina uma fenda assim, um espaço, um canto. Imagina dois cantos, pronto. Imagina dois cantos. E aí a gente pega uma matéria, um elétron, um átomo, matéria, né? Matéria, ou seja, matéria, se a matéria é sólido, beleza? E taca pelo cano. Passou. Matéria. Chegou do outro lado, a pessoa, ela não visualizou se está como matéria ou como onda. Não visualizou se está como matéria ou como onda. Ou seja, teoricamente, estaria como matéria. Se foi tacado por matéria aqui, estaria como matéria ali. Certo? Quando saiu do cano. Enquanto não for observado, vamos supor que depois do cano tinha uma caixa tampando ali. O cano saiu dentro da caixa. Tacou um átomo com matéria, o elétron tacou o elétron com matéria, passou e saiu aqui. Enquanto não for aberta essa caixa e visualizar, essa matéria ela pode ser onda, pode voltar a ser matéria, pode... Isso é altamente manipulável. Certo? Enquanto não for observado, ela pode ser manipulada. Do que o observador ele olha, aí determinou se é a matéria ou se é a onda. Nesse meio termo, pode acontecer diversas situações, né, que esse elétron ele se transforma em matéria, ele volta a ser onda, volta a ser matéria, volta a ser onda, volta a ser matéria, volta a ser onda. Só que quando se observa, aí foi determinado. Na prática do dia a dia, o que isso significa? O que isso significa na prática do dia a dia? Vamos para a prática. Eu dei esse exemplo aqui bem chulo, tá? Bem chulo. Tem nada a ver se for ler, é outra questão. Eu dei um exemplo bem chulo para ser compreendido. Na prática do dia a dia, o que isso significa? Ninguém consegue ter uma
Exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu ia falar um sobre jogos, mas aí é algo que eu sou totalmente contra. Aliás, alguém ganhou na Mega Sena da virada? Alguém ganhou? Alguém ganhou ou não? Ninguém ganhou? Ficou para próximo? Ficou para próximo. Ano que vem. Quem sabe ano que vem, né? Eu não joguei. Eu parei de jogar esse negócio aí. Muito bem, fez muito bem. Na prática do dia a dia, vamos supor que você... eu vou mais a fundo. Você é até agressivo agora, por exemplo. Não ia ser mais você agressivo. Você faz uma prova de um concurso público. Você fez a prova de um concurso público. Você foi lá e respondeu as questões. Ponto. Enquanto você não for conferir as questões que você fez, conferir quantas você acertou, você pode ter acertado... Vamos supor que foram 50 questões. Você vai lá, leu, leu a prova, leu e foi marcando. Enquanto você não conferir com o gabarito oficial, você pode ter acertado 45, pode ter acertado 40, pode ter acertado 35, pode ter acertado 30, você pode manipular isso aí. Pode. Os físicos vão dizer que não. Quer dizer, aí, esse cara tá falando besteira, tá? Ok. Aí, tá? Eles vão dizer que os físicos vão dizer que não. Mas eu estou falando, você pode manipular. Isso aí. A física quântica unida com a espiritualidade prova isso. Você pode manipular isso aí. Enquanto você não conferir o gabarito, você pode ter acertado 40, ter acertado 45, ter acertado 38, ter acertado... Na prática, exatamente isso. Quando você foi lá e olhou o gabarito e conferiu, beleza. Aí, funciona como observador. Foi definido. Mas enquanto você não conferiu, você pode manipular. E manipula. É isso que o povo não aceita. E manipula de forma inconsciente, sem saber, se manipula isso. As pessoas manipulam isso. É claro que o colapso aí, de acordo com quanto a pessoa estudou, do quanto a pessoa estudou, para cada dia de estudo, ela foi colapsando. Ela foi colapsando, foi colapsando. Mas pode existir um lá que ele vai e pode colapsar com um estudo bem menor do que o outro? Claro que ele pode. Tem N variáveis envolvidas aí, propósito de vida, etc, vários. O que eu estou querendo dizer para vocês, o que eu estou querendo passar para vocês, por exemplo, que a quântica, ela pode potencializar os seus resultados. Resultados mais positivos com menos ações. Mais resultados positivos. O resultado pode ser negativo e positivo, certo? O resultado ele pode ser positivo ou negativo. Mais resultados positivos com menos ações referentes a ele. Pode? Claro que pode. É que as possibilidades existem? Oi? É que as possibilidades existem? Sim. É uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. De você passar ou não. Enquanto existe possibilidade, é claro que quanto mais se estudar, quanto mais a pessoa estudar, mais ela vai estar colapsando. É um fato. Isso é um fato. Agora, existe a pessoa que estudou mais e outras pessoas que estudam menos, e as que estudam menos têm um resultado melhor do que a outra em razão dos sentimentos que ela está colocando relacionado à situação. Isso é um outro fato. E após a realização da prova, esses sentimentos continuam colapsando. A pessoa já fez a prova, mas os sentimentos eles continuam colapsando. Continuam. Qual o sentimento aí que não deixaria essa pessoa passar? Ansiedade, depois da prova? O que não deixaria essa possibilidade do sim de passar a não acontecer? Veja bem,
na jornada da vida da pessoa, ou já houve diversos sentimentos, diversos colapsos, né? Aí, diversas matérias, diversas antimatérias, uma matéria chocando com a outra. Não tem como eu chegar e falar, ó, se a pessoa colocar medo, ela não vai passar. Mas, porque, de repente, esse medo aqui, ele vai ser uma matéria que vai confrontar com outras matérias enormes. E aí o medo vai só retirar a parcela da matéria dele e o restante o restante da outra da onda, tá? O restante aqui vai prevalecer. Por exemplo, vamos lá, só para ficar bem entendido. A pessoa emanou um pensamento no sentido de comprar uma casa no lugar na Holanda. Só que foi um colapso muito forte, uma potência assim. Pronto, não fechado aqui. Assim. E ela também colapsou, fez um colapso, um sentimento mais fraco e comprar uma casa no Japão. Vai ser metade disso aqui. Então, metade com isso aqui, sobra essa metade aqui. E o mesmo funciona nesse caso. Então, teria que ser um sentimento muito grande. Quais são? Aí, eu acho que a sua pergunta mais precisa, a sua pergunta de forma precisa foi o seguinte: quais são os sentimentos negativos que atrapalhariam, né? Porque eles podem ou não ser determinantes. Isso. É possível que eles não sejam determinantes, porque se a pessoa já está aí há 3 anos vibrando em algo, já existem várias energias aqui e vai ter uma dominante. Então é possível que num lapso ali de 1 semana, 2 semanas, não exista algo que vai ser determinante. Pode ser que exista? Pode. Beleza. Mas tendo explicado isso, quais são os sentimentos aqui? São os sentimentos negativos. Ansiedade, medo. Ansiedade, medo e aquele assim, ó. Esse sentimento é muito forte. Esse no sentido, eu tenho que, por exemplo, eu tenho que vender, hoje eu tenho que vender, eu tenho que passar. Esse é negativo. Diferente, e aí que existe tem que existir uma inteligência de captar o que é um e o que é o outro. A pessoa se comprometer a algo, ok. Agora, esse sentimento de tenho que, não é ok. Vamos lá. Eu tenho que vender 300 camisas no dia 22 de junho de 2021. Esse eu tenho que é o sentimento. Agora, eu me comprometo a vender 300 camisas no dia 22 de junho de 2021. É um outro sentimento, são coisas diferentes. Só que as pessoas, muitas vezes, elas misturam um com o outro. Aí que você tem o sucesso. Porque se comprometer, ok. Agora, o tenho que, não. O tenho que funciona como uma espécie de deturpar a fluência divina. Está deturpando. Na marra. Porque o tenho que significa eu vou independente de qualquer coisa. Isso é deturpar a fluência divina. O me comprometer, eu me comprometo. A pessoa se comprometer não significa que ela quer aquilo independente de qualquer coisa. Ela está se comprometendo com aquilo. É diferente. O se comprometer é altamente positivo. Esse tenho que é altamente negativo. Preciso. Oi? Preciso. Não, já estou diferente do preciso. Como assim, preciso? Eu preciso vender. Seria a mesma coisa que... Preciso no seguinte, carência. Isso. Sim. Se a pessoa precisa, ela já está vibrando na carência.
Só que o preciso pode ser precisão. E aí, como é que faz? Preciso pode ser precisão, não pode? Sim. Então tem que ter essa noção. Até que ponto o seu inconsciente está falando da precisão ou está falando da carência? Sempre essa percepção. Sempre essa. A análise tem que ser toda com base do inconsciente. O que você falou, eu tenho que, funciona como eu preciso, tem a ver, tá? Eu preciso no sentido de carência. Eu tenho que, essa expressão eu tenho que, já emana carência por si só. Tem umas pessoas que não captam isso. Tem umas pessoas que botam eu tenho que, elas têm um sentimento positivo relacionado a isso. E por que tem um sentimento positivo relacionado a isso? Por causa das crenças limitantes do inconsciente. Então, colocar eu vou, né? Também não. Carência do mesmo jeito. Eu vou? Desculpa. Eu vou vender 300 camisas. Isso. Tá afirmando. Eu vou. Eu prefiro eu me comprometo. Porque você fala eu vou, aí chega lá e não vai. Aí eu vou, chegou lá e não vai. Eu vou, chega lá e não vai. E aí a mente começa a falar piada. É verdade. A não ser que seja algo que você consiga ter certeza absoluta. Aí ok. Por exemplo, no caso das camisas, se firmar um eu vou, mas vibrando na certeza, ok. Vibrando na certeza. Tá bom. Aí a pessoa vai chegar e vende. Ela vai vender. Agora, se isso vai ser benéfico ou não, são outros 500, tá? Se isso vai ser benéfico ou não para ela, são outros 500. Mas ela tá decidida ali, eu vou. Beleza. Por que, Igor? Não pode ser benéfico? Porque pode não... se for vamos supor que em razão de um emprego, certo? E ela está determinando em junho, hoje é janeiro, está determinando em junho. Então isso vai impedir dela entrar no propósito de vida dela. Se ela coloca uma certeza que vai vender 100 camisas, então ela tem que estar até junho vendendo camisas. Se o propósito de vida dela é algo que não tem nada a ver com vender camisas, no mínimo vender camisas vai estar atrapalhando. Entendi. Beleza? Beleza. Quando a pessoa se compromete, eu me comprometo a vender. Ela está tomando as ações necessárias para vender. Quando ela se compromete, ela também está indo, teoricamente, contra. Se o propósito de vida não tem nada a ver com vender camisas, teoricamente ela está indo contra. Mas ela não está determinando que ela vai vender as camisas. Ela está se comprometendo. Certo? Me comprometi em vender. Esse comprometimento pode ser hoje, amanhã, depois acaba. Beleza, agora, quando ela está determinada a vender, ela tá se comprometendo um lapso temporal de 6 meses, que daqui a 6 meses ela vai estar vendendo a camisa. É diferente. O se comprometer é muito forte. Foram feitas várias análises, tá? Foram feitas já várias, não por mim, de pessoas que estudam a lei da atração, etc. Elas fizeram várias análises e o se comprometer é bem forte. O escolho é um pouco mais embaixo, mas o comprometimento com algo seria algo assim, o mais válido. Igor. Pode falar. E o pessoal está usando muita palavra eu ativo. Eu ativo a compra de uma casa.
eu ativo a venda de 300 camisas, eu ativo. O que você acha? Eu ativo? Tem gente que fala ativando, aí todo mundo escreve embaixo, ativado, ativado, ativado. Menção da boca para fora, né? A grande maioria ali da boca para fora. Nenhuma coloca o sentimento, porque o que muda é o sentimento. Mas vamos lá, ativo. Ativo a venda de 300. Olha, o ativo também tem outros entendimentos, né? Mas eu acho que vai, nesse caso aí específico, aí tem que analisar caso a caso. Pode ser benéfico, pode não ser. Ativo. Igor, isso do ativar é usado muitas vezes quando você quer reprogramar as suas células do corpo, por alguma cura ou por alguma função. Tem alguns exercícios de livro de mecânica quântica, onde eles falam ativar, para passar as informações para a célula. Mas esse de colapsar coisas aqui na Matrix não é muito usado, não. Eu estou analisando com base no que a Nelma falou. Esse ativado, porque se for ver esses... por exemplo, a glândula pineal se usa o ativo, com certeza. Quando na nossa meditação, a gente menciona lá o ativar para o ativar, os chakras, etc. Nessa questão específica que você trouxe, Nelma, eu não sei... de pronto assim, falando para você, eu respondo que teria que analisar caso a caso. E tem isso que o Felipe falou, que a palavra ativado significa ativar chakras. Nós fazemos nas nossas meditações, eu uso a palavra ativar. Esses são outros 500. Lá no grupo que eu faço parte, Igor, eles estão usando ativar também, mas para dentro do Gravobol, daqueles números. Aí, estou acionando vender a minha casa. Porque isso aí eu ativo. É específico do Grabovoi, tá? É específico do Grabovoi. Se usa aí é uma coisa da ferramenta, o ativar. 520 ativado. Tanto é que na nossa prática enviado do áudio tem também o ativado, mas é específico deles. Se usa para a ferramenta, é muito forte a palavra ativar. Nesse caso do Nelma, eu acho que deveria ser caso a caso. Analisar caso a caso. Tá? Porque o ativar a energia é possível sim. É possível. Mas assim, eu estou respondendo uma resposta sua, né? Você fez a pergunta bem que solta. No caso específico, aí é diferente. Mas é possível usar ativador? É possível, sim, também. Com certeza. Porque tudo é energia. Se você ativa a energia... Certo? Mas quando for trazer para o caso prático, tudo pode mudar. Quando for analisar a situação específica, aí tudo muda. Aí tudo pode mudar. Certo? Foi outra pessoa que fez essa pergunta, Igor, não fui eu. Foi Nelma, não? Foi a Sandra, então? Foi a Vanessa. Não. Foi a Vanessa. Alguém falou. Você não, Nelma? Pensei que fosse você, Nelma. Não, mas tá interessante. Quem foi que perguntou? Foi você, Sandra? Estou aprendendo muito. Foi eu não, eu falei dos números. Bom, enfim, não importa quem perguntou. O que importa... Vanessa. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão da percepção? Eu deixei um exercício muito bom de ser feito. A percepção da linguagem do inconsciente, da percepção da conversa do inconsciente, do diálogo do inconsciente. O que o inconsciente da pessoa está querendo te dizer? Exatamente isso. Quando você estiver conversando com a pessoa, você identificar o que o inconsciente dela está querendo te dizer. E aí você vai... o que está por trás da comunicação consciente. Igor. Pode perguntar.
eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Quando eu estou vendo um filme, ou quando eu vou na casa de alguém, de um amigo, eu sempre já virou automático eu olhar assim o que tem nos quadros, o que eles têm de estátuas, para eu ver assim mais ou menos quais são os arquétipos que tá ali naquele lugar, sabe? No filme também, às vezes, olhando em torno do filme assim, o que aparece de foto, de imagem, de quadro, essas coisas assim. Mas quando eu chego nas conversas, eu não consigo, eu vou no automático e não consigo fazer isso, de querer tentar entender o que tem ali por trás, né, no subconsciente. Aí quando eu acabo a conversa, que eu vou embora, aí eu falo assim, poxa, se eu tô me sabotando, né? Porque só depois que acaba, que eu vou me embora, às vezes eu tô no carro, é que eu paro assim, por que eu não fiz isso, sabe assim? E aí eu não sei se isso é uma autossabotagem ou se é uma crença limitante, assim, que tá me bloqueando, entendeu? Começa pelos áudios. Porque o áudio você pode escutar, reescutar. Começa pelos áudios. Depois é uma questão... É uma questão disso aí. Se for analisar, é crença limitante? Sim, mas vamos lá. É uma crença limitante, mas vamos lá. Quando uma pessoa ela começa a praticar, ela vai ficando melhor. Uma pessoa começa a treinar jiu-jitsu. Ela começa na faixa branca, depois passa para azul, depois para roxa, marrom, depois para preta. É a mesma coisa. Você vai ter que começar a praticar. Começa como um aprendiz. E aí, com o tempo, você vai, né? Vai melhorando, vai aprendendo, vai ficando automático, vai ficando mais fácil. Como tudo, como todo aprendizado. Então, começa pelos áudios, analisando os áudios. Analisa os áudios. Alguém te viu um áudio de 3 minutos, analisa o áudio. E começa a captar aí o que o inconsciente da pessoa está dizendo. Igor, obrigada. Foi uma boa, que aí já vai começar a me treinar antes de eu ir para... Certo? Vivo, né? Porque tudo é um aprendizado, tudo vai crescendo. Beleza? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Igor. Fala. Eu ando observando que também eu estou tendo a percepção do que eu senti da pessoa pelos comportamentos. Por exemplo, na minha família teve uma situação esses dias que aí o parente meu agrediu a mãe dele no sentido com palavras, sabe? Tipo, grosseira. Aí eu chamei a atenção dele na hora, assim, não esperei 2 minutos, não esperei nada. Eu chamei a atenção dele e falou, é sua mãe, respeita e tal. Trata ela com carinho, você tem que ver o que você está fazendo aí, por que você está maltratando ela? Porque o pai e mãe tem que ser honrado, né? Aí eu percebi e dei na lata, não esperei para falar depois de canto, eu falei na hora porque é pra pessoa acordar mesmo, sabe? Que a pessoa fazia sem pensar, falava, não, que você não sei o quê, na grosseria, sabe? Na grosseria mesmo. Você falou da grosseria. Não, a pessoa. A pessoa falou com a mãe dele na grosseria. E você corrigiu, tá? Mas e aí? Aí tava ele e o pessoal da minha família, né? Então, mas aí você fala corrigiu, mas o que você está querendo perguntar? Qual é a dúvida aí? Assim, eu captei esse comportamento, aí eu entendi que era alguma coisa do inconsciente dele, então na hora ali eu... Você entendeu que o quê, Jones? Que assim, o consciente da pessoa, às vezes eu capto o quê? Pelo comportamento dela. A forma que ela falava, então, assim, ela falou de forma agressiva. O tom de voz, a linguagem corporal. Nervoso. A linguagem corporal. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é outro de agressivo. Isso aqui, ó. Isso aqui é agressivo. Nesse sentido, entendeu? Sim, mas qual é a sua dúvida? Eu não estou entendendo. Assim, né, dá para captar dessa forma o jeito que a pessoa... Tá. Tô entendi, tá. Sim. O comportamento. Sim, mas isso não tem a ver com... Isso não...
Sim, sim, com certeza. Você está coberto de razão. Você está coberto de razão, tá? A linguagem corporal é o predominante, qualquer comunicação. Pela linguagem corporal, capital e o que a linguagem do consciente, claro, com certeza. Com certeza. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Eu chegar e falar, pessoal, olha só, eu não tô com sono não, tá? Não sei o que lá. O que está sendo falado, as palavras, eu não estou com sono. Mas claramente eu estou o quê? Com sono. Isso é uma coisa, falando algo bem óbvio. Na prática, a linguagem corporal, mas o problema é que a linguagem corporal já é um outro estudo. Mas dá para captar alguma coisa ali. Se a pessoa focar, né, dá para captar alguma coisa. Mesma coisa, alguém conversando com você e o tronco dela não está virado para você, está virado para o lado. A pessoa não está querendo papo. Certo? A pessoa não está querendo papo. Esse tipo de comportamento eu estou percebendo com muita frequência. Pela linguagem corporal? Pela linguagem corporal. A linguagem corporal é uma ótima forma. Só que existe um estudo só para a linguagem corporal. Só que no automático do feeling, se a pessoa começar a observar a linguagem corporal, ela conscientemente ela também identifica. A linguagem corporal é muito captada de forma inconsciente. De forma inconsciente, tá? De forma inconsciente, a pessoa ela capta tudo, a linguagem corporal. Só que conscientemente, que é o nosso exercício é consciente. Tá? Para captar a linguagem corporal, a pessoa tem que ter um poder maior de percepção, o que é ótimo para o exercício. Por exemplo, já tem várias linguagens corporais. Quando eu falo só, olha só, isso aí vamos deixar de lado. E quando eu falo isso, comparando, eu falo, isso aí vamos deixar de lado. Aqui, ó, na mente de quem está escutando, faz toda a diferença. Por mais que conscientemente ela capte ou não. Agora, você conscientemente captar isso, aumenta a sua percepção. Aumente muito a percepção. Por exemplo, se eu falo com vocês aqui assim, é uma coisa. Se eu falo com vocês aqui assim, ó, é outra coisa. Certo? É outra coisa. Aqui, eu passo uma credibilidade muito maior. Se eu faço aqui, ó, estou olhando minhas mãos. Se eu falo aqui assim, ó, o inconsciente, vocês vão captar outra coisa. Aqui assim, a qualquer momento, eu poderia buscar... É claro que vocês estão aí do outro lado da tela, tá? Mas a mente, ela entende que isso aqui significa risco. Poderia, do nada, pegar uma pedra e tacar. Pá! Uma arma. Agora, isso aqui mostra credibilidade. Assim como aqui, ó, o tronco ereto e os ombros para trás, é outra coisa. Isso aqui é a posição alfa. Quando eu falo alguma coisa e quero realçar, isso aqui eu também realço. Mas aí é uma questão, tá, de se estudar a linguagem corporal. Só que perceber os movimentos numa conversa, isso aí é ótimo para percepção, Jones. Isso é muito bom. O tom de voz tem que tomar cuidado, tá? Porque o tom de voz nem sempre... O tom de voz nem sempre traduz o que a pessoa quer, mas o inconsciente não vai interpretar. O que eu estou dizendo, olha só. Tem pessoa, por exemplo, eu trabalhei de 2004 a 2006, eu era agente penitenciário. Então, eu abordei uma linguagem um pouco mais grosseira. Na época, eu estava falando normalmente com uma pessoa, só que olhando de fora, se eu fosse ver uma gravação, eu estava sendo altamente grosso. Até hoje tem um pouquinho disso. Altamente grosso. Mas eu estava falando normal. Ou seja, a pessoa não vai perceber que eu estava falando normal. Não vai.
Tá? E o inconsciente dela vai entender que eu estava sendo também violento, grosso, etc. Então, o tom de voz, não é só esse caso, não, tem em diversas situações. O tom de voz não é. O inconsciente que está escutando o tom de voz vai fazer um juízo de valor. Ponto. Esse é um fato. Agora, se for analisar conscientemente, o tom de voz não traduz muito, não é certo de traduzir o que a pessoa quer. Não é certo. Pode ser que não. Já a linguagem corporal já é muito mais precisa nesse ponto. A linguagem corporal. Mas também não é certa, nem definitiva. Vai que onde a pessoa morava era cultural, fazer uma linguagem corporal X, que no mundo inteiro aquilo ali é negativo. Mas lá onde a pessoa mora, culturalmente aquilo ali é positivo. Tem isso também. Beleza, Jones? Beleza, muito obrigado. A percepção, esse trabalho de perceber é muito bom, aumenta a percepção. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar a live? Igor, eu queria acrescentar observações que eu já fiz a partir da percepção. Pode falar. E eu sempre estimulei isso em mim porque eu sou muito observador. Eu sempre quis entender um pouco mais como funcionavam essas coisas. Certo. Então, eu percebo que toda vez que alguém está brincando, quando está conversando a respeito de si ou de outra pessoa, não é uma brincadeira, é uma verdade sendo por debaixo dos panos, assim. Sempre. Por exemplo, isso é uma ótima, assim, para se observar. Sempre que alguém tá brincando, eu tô com tanta raiva, poderia matar alguém. Brincadeira. Sempre é o inconsciente da pessoa que tá falando, e eu já sempre fico com o pé atrás, assim, porque eu tô sempre ouvindo tudo muito nítido e isso assusta às vezes. O Freud chama isso de ato falho. O Freud chama isso de ato falho. Exatamente isso aí. Em Sombras, o curso Sombras, a gente tem uma aula que eu falo bastante sobre isso. Mas boa a sua percepção. Mas alguém quer perguntar? Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de encerrarmos? Eu gostaria, Igor. Pode falar. Nelma agora. Pode falar. Então, aconteceu comigo, né, uma coisa que eu percebi que estava acontecendo comigo e com a minha irmã, é que nós estávamos tentando criar um grupo de trabalho, mas toda vez que eu ia na casa dela, ela dizia que estava ocupada, que estava cuidando do marido, do filho, não sei o quê. Enfim, sempre tinha uma desculpa assim para não fazer o trabalho, né? E aí acabou acontecendo um edital aqui e tudo, e a gente não conseguiu se inscrever. Então, assim, eu percebi que a gente tinha que rever as coisas, porque ela não estava dando uma atenção como deveria. Ou ela gosta do marido dela mesmo e quer não quer fazer o projeto, eu não sei. Mas foi algo assim estranho, sabe? Percebi que ela não está fluindo. Mas você quer o quê? Quer tirar alguma dúvida? É assim, que nesse sentido, dela estar sempre